Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da FAAP para o Festival Interciclo 2020, com o tema Um Olhar Interdisciplinar sobre a Pandemia. Eu sou Alessandra Bonilha, professora do curso de Design e Moda, produtora de conteúdo da pós-graduação e sócia fundadora da Mascap Brasil, uma marca de máscaras de proteção. E o bate-papo de hoje é sobre o uso de máscaras na pandemia, história e estética. E ninguém melhor para falar do assunto que o renomado e maior conhecedor de história da moda do Brasil, o professor João Braga. Muito obrigado, Alessandra, pelo convite, você que foi minha aluna, mas enfim, né, não precisa de tanto elogio como você falou, né, mas de qualquer forma, muito obrigado. João, você pode nos contar um pouco sobre o surgimento das máscaras, que se inicia com essa função de proteção e cria esse status simbólico de estética na sociedade atual? Alessandro, o que acontece? Antes mesmo de falar da máscara, nesse ponto de vista que você me perguntou, eu acho que vale ressaltar o seguinte: qualquer coisa que o ser humano coloque sobre o corpo tem três características. Coloca-se algo ou por adorno, ou por proteção, ou por pudor. São as três características que marcam sempre e ainda hoje colocar algo sobre o corpo. Não importa o que seja esse algo. A roupa que você usa, o calçado que você usa, o brinco que você usa ou o relógio que eu uso, o meu calçado, tem essas três características, né? Você está vestida assim por pudor, lógico, você não vai se apresentar nua. Você está vestida assim por adorno, sim, você pensou em combinar um determinado padrão do gosto contemporâneo que está associado à moda com o calçado, né? A tatuagem que você tem na sua perna é indumentária, tá? Colocou sobre o corpo qualquer interferência, você está passando uma mensagem, né? E está assim por proteção também? Sim, né? Proteger contra o sol, proteger. Inclusive as nossas máscaras estão aqui, que servem como aspecto de proteção, né? Enfim, está aqui. Mas por estarmos gravando, nós não estamos usando as máscaras, né? Enfim, tem esse aspecto de proteção contra tudo, contra as intempéries, contra uma agressão, né? E no caso das máscaras contemporaneamente, né? Elas estão vindo com aspecto de proteção, sem marcas de dúvida, é a referência maior. Mas se você puder ter uma bossa nessa máscara para criar um diferencial, para trazer um atributo até mais agradável sob o ponto de vista estético, é bem-vindo, mas que ela tenha a função primordial de proteção, né? Mas nem sempre se pensou dessa maneira. Tempos outros usava-se a máscara até mesmo no sentido estético, até mesmo no sentido teatral, da representação de um papel. Então a máscara, é curioso, a máscara de um modo geral, não estou falando só a máscara para cobrir os lábios, para cobrir o nariz, não. Mas a máscara, se nós vamos para o teatro antigo na Grécia, né, o teatro na Grécia antiga, fica melhor assim, né, e uma série de outras culturas, né, você representa um papel. A máscara, na realidade, sob esse ponto de vista, ela mais revela do que esconde. A máscara te dá o direito de fazer aquilo que você não fazia se estivesse com o rosto limpo, né? Com o rosto sem essa máscara. Então você representa um papel, uma persona. Pode ser de uma outra pessoa, pode ser de um animal, pode ser da personificação de alguma coisa. Então tem esse aspecto também, tá? Que a máscara, até mesmo aquelas famosas máscaras, uma rindo, representando a comédia, a outra chorando, representando o drama, característico até do teatro grego, né? E ao longo dos tempos, outras expressões teatrais, né, assim representaram a máscara porque ela tem este papel, neste caso, representativo de alguma coisa, não exatamente com o aspecto da proteção, né? Porém, esse aspecto de proteção que nós estamos falando e precisamos na atualidade, sem marcas de dúvida, é uma coisa que historicamente, apesar de ter o quê? Tá? Uns 300 anos mais ou menos, mas historicamente falando, 300 anos não é muito tempo, né? Comparado ao tempo da existência, né? Enfim, tá? Então dessa forma, tá? Devido a doenças, né, especialmente no século XVII, era comum que médicos usassem máscaras dentro do que eles tinham como conhecimento, tá, de proteção e dentro do que eles tinham como conhecimento, né, da própria medicina, né? Essas máscaras, elas são até curiosas, que elas têm um bico muito comprido, né, muito comprido, parece até um bico de um determinado pássaro, mas acreditava-se especialmente que essas doenças, né, fossem
fossem transmitidas pelo próprio ar. Pelo cheiro, né? Exatamente, pelo cheiro, né? Enfim, que existem doenças que são, né, dessa característica, sabemos disso, né? Mas no caso, não era especificamente por isso, né? Mas a proteção maior, hoje em dia, em outros momentos, até no que diz respeito à questão cirúrgica, está mais pelo fato, né, de você, né, aspergir alguma possibilidade de saliva e, consequentemente, né, contaminar quem quer que seja, ou você ser contaminado, né? Então, essas máscaras para a época consideravam que funcionassem. Capas, luvas, aquelas máscaras que talvez mais assustassem uma pessoa, né? O doente, porque chapéu, máscara, né? Muitas vezes naqueles bicos, né, tem, obviamente, um espaço para circulação de ar, mas colocavam-se pétalas de flores, né? Flores, né? Para exatamente perfumar, né? E limpar o ar, considerando muitas vezes que o mau cheiro fosse o transmissor da doença. Mas vai ser somente no final do século XIX que as máscaras começam a ser pensadas, né, como uso, né, de uma proteção contra você transmitir ou contra você receber uma determinada doença. E mesmo assim, tá, muito não acreditadas. A credibilidade do uso de uma máscara, né, a partir exatamente da gripe espanhola, né, no final dos anos 1910. Né, porque máscaras também podem ser usadas por outra razão. Em guerras, né, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerras, era comum que os soldados usassem máscaras. Na própria Segunda Guerra... O pó. Exatamente, independente de ser o pó, podia ser um gás letal. Sim. De uma bomba, alguma coisa. Então, aquilo ali vedava essa possibilidade de uma contaminação, né? Enfim, na própria Segunda Guerra Mundial, foi muito moda, inclusive, as mulheres saírem com bolsas grandes. Fosse bolsa de mão, fosse bolsa tiracolo, com a razão, levavam máscaras antigases nas suas bolsas. Elas poderiam estar num lugar, isso na Europa, que poderia ser bombardeado e na condição de não poder respirar, o que quer que fosse, né, um gás qualquer, pegava aquela máscara e usava. E eram máscaras grandes, não máscaras, lógico, com outro tipo até de proteção, com outro sistema ali de ventilação do que essas. Então vejam que a máscara, de uma maneira geral, tirando a máscara da representação de um papel, que você está mais ligado às questões até de ordem estética, a máscara, tá, no sentido, nesse âmbito que nós estamos falando, que é a preocupação maior hoje em dia, é sobre o aspecto da proteção, sem dúvida alguma. Né? Hoje, na tentativa de criar um diferencial, que é a característica contemporânea, você tem a máscara que te protege, né? E ao mesmo tempo você coloca uma bossa, ou bota um sorriso, imprime um sorriso, ou borda, né? Ou faz uma série de outras interferências, né? Ou até mesmo as máscaras grifadas, né? Das marcas significativas do universo da moda. Sim. Que fazem, né, para você ainda fazer uma propaganda daquela determinada marca, né? Sim, enfim. Inclusive, João, eu queria te perguntar que o estilista Alexander McQueen, ele fez uma coleção em 2010. Sim. E ele colocou as máscaras. E a intenção dele, acho que era atingir o mercado chinês, porque o mercado chinês já usava máscaras em relação à poluição e outras coisas. Sim. Você acha que ele teve uma visão visionária em relação a isso? Ou... Eu acredito que não, tá? O aspecto dele, no meu ponto de vista, né, teria que ver um release, teria que ver se ele deixou um documento dizendo qual foi a razão pela qual ele fez aquilo. Ele fez isso um mês antes de falecer. Pois é, né? Curioso. Enfim, muitas coisas às vezes podem ser até simbólicas, né? Podia ser simbólica porque, lamentavelmente, Alexander McQueen suicidou. Né? Podia ser simbólico também no sentido, tá, de não falar o que ele queria dizer, né? Impedindo, né, simbolicamente a minha não vontade ou a minha proibição de dizer alguma coisa. Né? Então, como tem cartazes de filme, como temos até a imagem da escrava Anastácia, enfim, né, com aquela máscara mais labial, impedindo que você fale alguma coisa, né? Então, pode ter a leitura desse simbolismo também. Eu acho que seria leviano
eu ou você ou qualquer um de nós afirmar, não foi por isso ou aquilo, Sim, a não claro. ser que tivéssemos lido um release, que tivéssemos tido acesso a uma informação legítima dele dizendo a razão. Então dá para você fazer inúmeras leituras, né? E com a semiologia você tem mais leituras do que possa ser de fato feita, né? Com a possibilidade de entender esses signos, tá? Todos e dar, né, uma justificativa para aquela determinada referência, né? E, inclusive, né, essas máscaras dos anos 1960, desses estilistas que à época faziam uma leitura de futuro, né, elas lembram muito também o face shield. Né? Que não é uma máscara que você apoia especificamente na boca ou no nariz, mas você apoia na testa e fica, né, como se fosse o visor de um capacete, para dar a ideia de um astronauta, digamos assim, né? Não é à toa que à época, né, olha como os códigos visuais vão sendo transformados em informação, né? Que foi muito usado peruca e um cabelinho curtinho para lembrar o capacete dos astronautas. Foi muito moda esse tipo de informação visual, né? Então, isso fica mais do que provado, né, que moda, né, é uma forma de comunicação não verbal. A roupa não fala, mas ela transmite inúmeras informações, roupas e complementos, de um modo geral, né? E, ao mesmo tempo, elas são representativas de um Zeitgeist, tá? Que é essa palavra da filosofia em alemão, que poderíamos traduzir como ar dos tempos, o espírito de uma época. E moda é isso. Mais do que moda, indumentária. Tá? Qualquer coisa que você coloque sobre o corpo, que pode não ter a linguagem de moda, mas colocou sobre o corpo, traz essas características, né? Hoje, mais do que nunca, nós temos essa resposta que pode ser considerada verdadeira como uma linguagem do ar dos tempos, né? Enfim, até mesmo associada às questões tecnológicas, porque é o ar do nosso tempo também. Quantos desfiles as pessoas... Alguns fizeram desfiles presenciais, outros fizeram desfiles, né, com marionete, com isso, aquilo, mas alguns outros desfiles com os telões que as pessoas estavam em casa, jornalistas, e vendo, né? Lindo aquele desfile da Pierre Balmain, né? Enfim, né? Gucci também, enfim, coisas incríveis, incríveis. Ou então fazendo desfiles isolados, mas que as pessoas possam ter acesso, né? Parece que o futuro chegou, né? Parece. Os anos 1960, né, preconizaram o futuro nos anos 2000, né? E tínhamos a ideia que sairíamos todos prateado, robotizado, né, com aquela maquiagem branca. Na realidade não foi bem assim, pelo contrário. Na virada do século XX para o XXI, preconizava-se conforto, uma praticidade. Lógico, tinha os tecidos de altíssima tecnologia, né? Mas parece que 20 anos depois o futuro chegou, de fato, né? É verdade. Enfim, marcou um tempo, legitimou uma mudança significativa, né? Significativa. Enfim, né? E, João, no começo da pandemia, em abril, houveram algumas críticas sobre o uso da máscara como acessório fashion. Né? As pessoas ficaram bem reativas nas redes sociais e, inclusive, a Louis Vuitton fez uma face shield de $900. Uma outra marca teve que tirar das redes sociais porque as pessoas ficaram bem reativas, né? O que você considera um comportamento oportunista das marcas? Eu não sei, tá? Eu acho que qualquer pessoa, qualquer marca, qualquer coisa que se torna pública, ela está sujeita, tá, a resposta pública também, né? As marcas, elas têm liberdade dentro da sua característica de identidade, de valores, identidades estéticas, identidades sociais, de fazer o que ela bem quiser. Né? Vai receber crítica? Possivelmente vai receber crítica, né? Porque não agrada a todos, né? Não resta a menor dúvida, né? Você precisa estar centrado naquilo que você faz, né? E dar a resposta que bem lhe convier, mas sem a intenção, eu acho, de criar um celeuma, tá? Porque críticas todos vão receber, né? Se você faz, né, uma doação, mas fulano no passado fazia isso, fazia aquilo, né? Ou seja, as pessoas mudam os valores, têm outras realidades, têm outros contextos, né? Enfim, então as marcas podem fazer as suas máscaras, né,
que sejam mais modestas ou que sejam mais caras, porque existe um público, né, que gosta de consumir um produto diferenciado. Sim. Então, para atender esse público. Até né? para atender aquilo que você falou, que a história inerente do ser humano é se diferenciar. Mas né? Isso desde sempre, Alessandra, desde sempre. Né? Pré-historicamente, você já se diferenciava com uma pintura corporal, o que quer que fosse, para dizer quem você era e criava uma diferença entre os seus próprios pares, né? E quando se fala de moda, e sendo essa marca citada uma marca de moda, né, vai usar as premissas que regem o universo da moda. Né? Que tenha um logo visível, que tenha um material de melhor qualidade, seja o que for. Isso tudo, né, também é resposta ao sistema capitalista. Né? Um produto diferenciado vai ter um preço também diferenciado. Né? Agora, seja o mais simples, ou seja esta máscara grifada, que elas cumpram a sua função de proteção. Né? Aí que é o principal, exatamente, né? Preservar vidas de todo esse processo de contágio. Né? João, é recomendado, né, tecido 100% algodão, 55% poliéster, e algumas marcas desenvolveram tecidos anti-Covid. Você acha que essa questão do Covid, da pandemia, forçou a moda, o mundo da moda, a ter essa relação ética, essa relação de sustentabilidade? Você acha que deu Eu acho que sim, acho que sim, tá? De certa forma, o processo estava acontecendo. Ela acelerou, né? A pandemia acelerou, tá? Imagine, tá? Esses tecidos antibactericidas, isso já existia, né? Cada época tem um avanço tecnológico têxtil, uma performance tecnológica têxtil que evolui. Você sabe disso, você lida com tecidos, né? Enfim, então nós temos essa realidade, né, associada às tecnologias, né? Agora, uma coisa muito curiosa, né? O que é high-tech hoje, né, está fadado a ser retrô amanhã, porque alguma outra coisa virá que vai se sobrepor àquilo. Um nylon, por exemplo, foi um dia super de alta tecnologia. Hoje, nylon não é novidade. Né? Enfim, a própria microfibra dos anos 1980, hoje já é uma linguagem retrô. Hoje nós temos superações tecnológicas, antes mesmo da pandemia, tecidos com insulina para diabéticos, tecidos com creme hidratante, né? Tecidos que protegem contra, né, os raios solares para as pessoas que têm possibilidade de câncer de pele. Então, isso já existia. Então, acelerou um processo de um desenvolvimento maior para que isso também seja evitado. Agora, nos tecidos, né, eu não tenho como confirmar, como legitimar, mas as pessoas costumam falar que o tecido que mais protege dos tecidos sem esses acabamentos, sem essas tecnologias de agora, é a seda. Que mais protege, né, de fato, inclusive se você puder fazer cânhamo duplo... também é um bom tecido, também né? Mas enfim, há necessidade que o fio da trama e do urdume seja bem fechado para impedir, né, que você possa, a passagem do próprio vírus, que inclusive é invisível, a olho nu, né? João, o uso das máscaras também exigiu, né, uma conduta de cuidados, higiene, uma responsabilidade do uso individual, né, das pessoas, como a lavagem das mãos, que é muito importante. E a lavagem das máscaras? E a lavagem das máscaras. Precisamos lavar as máscaras, né? Exatamente. Porque tem aquelas que são descartáveis, que você usa por um determinado tempo. Que também, né, não é sustentável. Pois é, aí entra a questão. Já vi filmezinhos de quantos animais se enrolando em máscara que as pessoas jogam fora, até mesmo no mar, na praia, né? Enfim, então se enrola e eles não conseguem, tadinhos, se livrar da máscara. E querendo né? ou não, né, a máscara de tecido 100% algodão, ela é um produto natural. Sim, e ela pode ser reciclada, o algodão pode ser reciclado, né? Enfim, né? Então tem essa você acha característica. que, de alguma forma, esse compromisso educou e conscientizou a população? Olha, tá, vem com esta intenção, mas não é, né, interpretado por todos. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso, né? Há que ter um trabalho significativo, né, de política pública e iniciativa privada
para a conscientização. E os médicos até falam que alguns médicos têm receio da máscara, porque eles priorizam a lavagem das mãos. Sim. Então eles acham que se as pessoas usam a máscara, ela relaxa com a lavagem da mão. Mas não não pode, um substitui complementa o outro. Então é Você uma questão precisa mais de complementar. educação, Exato. né? Então é super importante. Lavar, as pessoas, não, estou a máscara, estou usando, já usei um mês inteiro. Não, ela precisa ser lavada. E essa função das figuras públicas, né? O Trump, Sim. por exemplo, que tem aquele comportamento mais de tirar as máscaras, de não aceitar. Isso influencia muito, né, nas pessoas. Influenciam as pessoas públicas, não resta a menor dúvida, né? Mas, Alessandra, a gente tem que entender, né, que nem todas as árvores dão os mesmos frutos. Nem todas as águas estão no mesmo nível. Enfim, né? Você conscientiza, mas você não pode obrigar a pessoa, né? O ideal é que você conscientize. Agora, o exemplo deve ser dado por pessoas que têm uma capacidade, né, de persuasão maior, sem dúvida alguma, né? E, João, e uma coisa curiosa também, o nosso comportamento brasileiro com o uso da máscara, né? A gente é completamente diferente em tudo. Deixa a máscara cair. E a gente também tem essa prosêmica de proximidade, de querer abraçar, de querer beijar. Nossa, e como? O brasileiro é intenso, né? O brasileiro é intenso. barroco. Eu já te vi aqui, já falei, João, que bom. A gente já chega, oi, né? Enfim, você acha que o brasileiro vai ficar mais afastado, assim? Olha, enquanto, né, houver a necessidade. Mas depois que houver um controle da situação, com certeza nós vamos voltar a ser o que éramos, nesse sentido de intensidade. Brasileiro é acolhedor, brasileiro gosta de abraçar, de cumprimentar, né? E, às vezes um beijinho, né, não é suficiente, você tem que dar 2 ou dar 3, né? Enfim, tem essa questão toda, né, associada a essa realidade dos fatos, né? Mas, enfim, então, até mesmo, né, se um não tem a consciência, possivelmente o outro tenha. Não, ainda não é o momento de nós ficarmos aí abraçando, né? E brasileiro é tudo, eu bebo na sua garrafa, eu bebo no seu copo, né? O brasileiro tem essa postura, né, de uma aproximação muito grande, né? E isso é cultural, é cultural. Então esse hábito não vai ser perdido da noite para o dia. A partir do momento que houver um controle, né, eu acredito que essas práticas voltem, porque está no nosso hábito de socialização, nosso DNA, né? Eu cheguei, oi, boa tarde, né? Querendo cumprimentar, abraçar, mas não, por enquanto não é o adequado, não é o conveniente, né? Vamos deixar aqui nossa mensagem, né, de usar a máscara com responsabilidade. E muito obrigada, João, por esse papo super agradável, por estar aqui e compartilhar com a gente todo esse seu vasto conhecimento. Muito obrigado, Alessandra. Eu Sinta-se agradeço abraçado. o carinho, seu carinho da FAAP, né? Onde estudei, onde sou professor, tenho um carinho muito grande. E muito obrigado pela máscara. Tem duas aqui, goste. Tem duas? Muito obrigado. Uma básica e uma mais fashion, né? Fashion. Muitíssimo obrigado, né? Esse projeto de vocês, ainda tem um cartão carinhoso. João, a equipe do Mascap, agradece o apoio e carinho. Te amamos, suas eternas alunas. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Né? Muitíssimo obrigado e que fique aí, né, lançada a sorte de um conhecimento desse projeto social de vocês, que ele seja mais amplo e que vocês possam trazer respostas outras, não só de conscientização, mas como de apoio em função do que for arrecadado como um projeto social. É a iniciativa privada agindo, né? Enfim, no sentido de cumprir a sua função social também. Espero que consigamos. Assim vocês já estão conseguindo, com certeza. Muitíssimo obrigado. Obrigada, João. Obrigada a vocês por nos acompanhar nesse bate-papo. Não deixa de conferir a programação do Festival Interciclo 2020. Um grande abraço.